Olá, amigas, amigos, bem-vindos novamente ao canal A Ideia é Ter uma Ideia, sempre um oferecimento de ISBT, Isolamento Social para o Bem de Todos, ainda, e vamos para o segundo vídeo sobre ética. Eu vi que no vídeo anterior eu estava com um olho na tela e o olho lá no canto, olho na tela e no canto, aqui tinha uma gata ali. E essa gata é terrível, se ela pular aqui, com o barulho da impressora. Mas como eu não tenho edição, não tenho as manhas de fazer edição, vai com gata e tudo. E vamos lá. Ética, amor à vida. Ética na vida real, né? Na prática, né? A ética diz respeito ao nosso modo de agir em sociedade, né? Enquanto a moral fala sobre nossas atitudes pessoais. As duas se complementam para garantir os direitos, né, de todos nós, de todos que pertencem a um grupo, né? Então há um certo paralelismo entre ética e moral. Mas já acho que demos conta aí de separar o joio do trigo, o que é ética e moral, embora muito parecido, né? Mas vamos continuar, né? E olha que legal, a ética imita o comportamento de quem ama, né? Já que não amas, trate como se amasse. Como o uso da etiqueta, pequena ética, aquelas palavrinhas mágicas, né? Por favor, com licença, obrigado, né? Então, olha, a ética tem a ver com afeto, ética é afeto, né? Então, a ética tem a ver com vida boa, né? Não com regras, tabelas, repressão, receituária, né? Nada disso. Então tem a ver com liberdade e com felicidade, né? Construímos uma convivência melhor sempre e sempre podendo melhorar, né? Escolher os melhores valores para a gente conviver. Muito bem. E se hoje falta ética, não desanime, nada está perdido, ela pode vir a existir a qualquer momento. Comece em nós, na família, entre amigos, na escola, nas empresas, na cidade, né? Então pode começar em nós mesmos, né? Assim como na política, na ética, não é consenso, não há consenso, né? Repertórios diferentes, apetites diferentes, expectativa diferente, que nós já falamos aqui, né? Portanto, daí a impossibilidade de escrever uma tabela, um receituário sobre ética, né? Que vai se tornar obsoleto no momento seguinte, né? Mesmo porque o que é considerado ético em um tempo e lugar pode não ser em outro tempo e em outro lugar, né? Então, ética não é um saber acabado, assim como não é a medicina que evolui com o tempo, novos remédios, novas doenças, novos tratamentos, novas epidemias, né? Não são as leis também, antes não era preciso ter leis contra crimes na internet, né? Olha a luz aí, hein? Porque não havia internet, né? Nem contra fake news, nada disso, né? A engenharia também evolui, a tecnologia. Na moda, hoje em dia, há preocupações sérias quanto o tipo de mão de obra empregada, se não tem mão de obra escrava ou infantil, né? O material empregado, os impactos ecológicos, né? Tingimento, né? Como isso impacta, né? Isso eu aprendi com minha filha que trabalha na área, né? E até pouco tempo atrás não havia necessidade de uma reflexão ética para o uso infantil nas redes sociais. Não tinha, né? Isso só para citar um exemplo, né? Nas escolas, a forma de ensinar o que antes era considerado motivacional, né? Uma reprimenda na frente dos outros, distribuir as provas falando alta nota, Juvencio, sério, nossa senhora. Hoje isso é considerado assédio moral, né? Mudou, né? E esse exemplo serve também nas empresas, né? No mundo corporativo há uma tendência hoje sobre um comportamento ético que está ligado às iniciativas voltadas às questões, aquela sigla ESG, né? Meio ambiente, questões sociais, questões de transparência, governança, né? Environment, Social and Governance. Isso é muito bom, é uma boa notícia, né?
Então a ética muda com o tempo, pois o mundo está sempre mudando, né? Moral também, atos políticos também, atos de cidadania que caminham todos juntos, né? E isso me faz lembrar o conceito de modernidade líquida do nosso querido Zygmunt Bauman, faleceu recentemente, né? É muito legal, eu recomendo essa leitura aí. Desculpa, vamos ter uma ideia. As condições da ética, então, você é convidado a participar das decisões e escolhas na construção de acordos sobre como queremos conviver, né? Mais uma vez, é bom enfatizar, liberdade é condição de ética, né? Vou dar um exemplo aqui da construção de uma ética. Um casal de namorado resolve fazer aí um test drive, né? Vamos morar sozinho antes de casar, vamos ver como é que funciona, vamos ver se rola, se é isso mesmo que queremos. Então, ele vem de uma família, ela de outra família, hábitos diferentes, vão viver juntos e a partir daí eles vão construir os acordos daquela convivência a dois, né? Pode usar o banheiro de porta aberta, não pode, pode sentar-se à mesa sem camisa, pode andar de calcinha para lá e para cá, né? Pode ligar o som nas alturas, que horário nós vamos ligar o som, não, quando está trabalhando não, quando está estudando não, né? Pode ter cachorro, não pode ter cachorro, não, vamos ter um gato ao invés de cachorro, não, vamos ter um gato e cachorro, não vamos ter os dois. E aí eles constroem livremente, sem interferência da família dela, sem interferência da família dele, de como eles querem viver, né? E aí é cumprir os acordos. Sério, isso é um exemplo de uma construção de ética. Mas aí você pode perguntar, mas aí qual é a complexidade? Por que é uma atividade intelectiva? Pois é, culturas diferentes, hábitos diferentes. E por enquanto estamos falando num grupo social aí de dois, né? Mas aí podemos levar a isso a uma família. São mais elementos, mais pessoas, diferentes expectativas, diferentes repertórios. Aí você imagina isso ir para um condomínio. Aí já tem que ter um conhecimento além do conhecimento das pessoas, das leis, né? Porque leis sempre a construção da ética sempre esbarra em outros conhecimentos que não o social, né? Leis é uma legislação vigente, etc. E aí vai ficando cada vez mais complexo. Aí você joga isso para um bairro, aí uma cidade, um estado, né? Um país, e hoje já estamos falando em ética planetária, né? O nosso planeta está sofrendo, né? Então, à medida que vamos sofisticando esses grupos, ele vai aumentando, os assuntos são diversos, né? Então o conhecimento se faz necessário, fazer pesquisa, investigar, ter conhecimento, ter repertório, aí sim que nós vamos usar o quê? O nosso querido capital intelectual, acadêmico, cultural, vamos ter que turbinar para contribuir com essa formação dessa ética, né? Muito bem. Como deveria ser a construção da ética no mundo corporativo, né? Aí a complexidade aumenta muito, né? É preciso muita escolaridade, repertório, conhecimento, e vai de economia, administração, leis, conhecimentos sociais, né? Repertórios diferentes, apetites diferentes, expectativas diferentes. Aí temos sim que turbinar e bem o nosso capital intelectual, cultural, né? Aí já falamos cidades, estados, e vai chegando aí sempre numa complexidade cada vez maior, né? Cumprir esses acordos é ser ético, não cumpri-los é uma atitude canalha, né? Quando os apetites individuais desconsideram o bem coletivo, né? Quando a ação não corresponde ao discurso, né? Então, ética é sim uma atividade intelectiva, com argumentos fundamentados, né, com embasamento, tem que pensar, tem que pesquisar, tem que investigar, tem que ter escolaridade, cada vez mais, né? Daí o grande desafio de falarmos sobre ética no Brasil, hoje, né, com um sistema
de educação ainda deficitário, né? É preciso que haja educação de qualidade para todos, todos devem participar, né? Ainda estamos longe disso, né? Temos um grande desafio à frente aí, e esse abacaxi é de todos nós, né? Da sociedade que estamos inseridos, não é só o governo. O governo sim, mas não só ele, né? Há exemplo do que aconteceu no Chile recentemente, né? Não sei se foi referendo, se foi consulta popular, mas enfim, a população foi convidada a escolher se quer ou não mudar a Constituição. E foi uma imensa maioria, né? Uma esmagadora maioria aí de 78%, se não me engano. E melhor, civis construirão a nova Constituição. Isso é muito legal, um exemplo real, né? E em nenhum país do mundo, né, existem políticos éticos se a população não é ética. Mesmo porque todos os políticos vieram, né, da sociedade, eram cidadãos como nós, né, eles só mudaram de campo social, agora eles estão batalhando pelo campo político, cujo troféu, nós já sabemos, é o poder, desde Maquiavel, 600 anos atrás, né? E um dos papéis da política, já falamos aqui também, é ser guardiã da ética, né? Também da gestão da coisa pública, né? E aí podemos falar de política se houver oportunidade logo à frente, num outro vídeo aí qualquer. E na construção da ética, nosso repertório, nosso capital intelectual é muito importante, né? E se nós não participamos dessa construção da ética, não podemos reclamar dos resultados, né? Então a ética tem mesmo a ver com liberdade, parte da premissa que a nossa convivência pode ser diferente do que é, portanto pode ser melhor. A arte da convivência, né? Desculpa. E dentro dessa perspectiva, a ética no universo corporativo seria fazer o bem para o maior número possível de pessoas, né? Dentro e fora delas, os stakeholders e a sociedade em torno daquela empresa, né? Porque temos que lembrar que a sociedade é que faz com que as empresas existam e tenham negócios, né? E aí a ética tem a ver com generosidade, reconhecer e contribuir com a sociedade, e não solidariedade que pressupõe uma contrapartida, né? Tem que tomar cuidado com isso, né? Nas nossas profissões também, e temos que estar atentos a isso. De novo, o conhecimento entra aí, né? Um exemplo que eu posso dar, um economista que trabalha numa grande empresa e sua função é maximizar os ganhos dos donos e dos acionistas, ele não é um economista, né? Mesmo porque a economia é uma ciência social, né? A não ser que esses ganhos serão convertidos, serão compartilhados entre a sociedade. Então temos que estar atento até na nossa profissão, né? A ética é sempre um zelo coletivo pela convivência, né? Exemplos de construção de ética, eu vou dar um exemplo utópico. Eu sou da turma da Utopia, né? Se vocês quiserem, leia o livro Utopia, do Thomas More, né? Utopia quer dizer não lugar, é um lugar que não existe, mas seria ideal, né? Você imagina uma situação dessa, um prefeito de uma cidade pequena aí, convocando a população para determinar, opinar sobre os limites de velocidade nas vias públicas, né? Povo de Muritinga do Sul, olha, está acontecendo que os acidentes nas vias públicas, de automóveis, ciclistas, atropelamentos, aumentou muito. Então nós contratamos uma consultoria, uma assessoria especializada no assunto, eles fizeram um levantamento e eles sugeriram assim, ó, 40 km por hora no centro da cidade, 60 na periferia, baseado nos estudos. Então eu convoco você, caro cidadão, né, de, sei lá, Nossa Senhora de Nosquese, sei lá o quê, para opinar. Entre no nosso site, vá nas nossas redes sociais e blá, 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 blá. Pode ser que aconteça, pode ser numa cidade pequena, né? Muito bem.
O Brexit, né, é um exemplo disso, é uma coisa muito interessante, que exit, né, em inglês, sair, né, sair, e o Brexit, remete a Grã-Bretanha, Britain, né? Só que esse referendo, que é uma consulta popular antes de passar pelo Congresso, né, ele diz respeito ao Reino Unido. A Grã-Bretanha, que é o né, é uma ilha que nessa ilha tem aí a Inglaterra, a Escócia e o País de Gales, né? E o Reino Unido é a Grã-Bretanha mais a Irlanda do Norte, né? Então aí já tem uma confusão aí, né? Não sei nem se foi proposital ou não, né? E ainda tem umas pequenas ilhas, e sem contar de Eire, ex-Irlanda, né? Que caiu fora, se tornou um país independente, lá em Dublin, terra da cerveja Guinness, que é muito boa, é daquele escritor lá, Oscar Wilde, né? Então formou um palate angu, um angu de caroço aí, né? Essa tradução é de Cambridge, né? Então olha só, olha a pergunta que fizeram sobre o Reino Unido sair da zona do euro, né? A pergunta que fizeram é: What do you think? É isso? Não, desculpa. How do you feel? Ou como você se sente com relação a isso, né? E a margem da vitória, dos sim, vamos sair, muito pequena, né? E se questionou que a pergunta não era bem essa, porque como você se sente, né? O que você sente do Reino Unido sair da zona do euro é uma coisa. A pergunta, na verdade, teria que ser sido feita: What do you think? O que você pensa é outra coisa. E no inglês é bem distinto, bem separado. Quem fala inglês sabe disso. Sentir é uma coisa, pensar é outra. No português também, né? Então a pergunta foi meio marota. Aí tem cat on the tuba, né? Tem gato na tuba, tradução de Cambridge, tá? E o Reino Unido tem muito velho, né? Então os velhos votaram no sentimento, naquele, não, eu não quero esse negócio para mim. Tem aí um quê de xenofobia, né? E os jovens, que eram a minoria, ficaram bravos pra caramba, que não era isso que ele queria, tinha outras implicações, tem implicações sociais, econômicas, tem que pensar, capital intelectual, repertório, pesquisar, mas enfim, eles ficaram muito insatisfeitos, mas o resultado foi esse. Então, a coisa foi meio marota, mas foi uma iniciativa com a participação popular, sem dúvida nenhuma, né? Por essa razão, né, a escolaridade, o repertório, o capital intelectual na construção da ética é fundamental, né? Então, está bem claro aí. Eu vou pegar um outro exemplo aqui, a manifestação dos 20 centavos na tarifa do ônibus. Não sei se vocês se lembram, lá em julho de 2013, né? É claro, aqui não houve nenhum convite, as pessoas saíram na rua para manifestar, mas houve a liberdade de se manifestar, né? Houve essa liberdade de manifestar e se manifestaram: olha, não queremos pagar. Tanto é que não vingou, né? Os 20 centavos não emplacaram, né? Então houve aí uma vontade de mudar, uma proposta de mudar via manifestação, né? Então é um ato político, é um ato de cidadania, né? Então a vontade de mudar para uma vida melhor não é uma prerrogativa do governo, né? É de todos nós e de qualquer um na sociedade, né? Um movimento muito interessante, mundial, uma iniciativa dos CEOs, né? Chief Executive Officer, presidente das empresas, né? Hashtag, aquela cerquinha, não volte. Pelo amor de Deus, depois dessa pandemia não vamos voltar do jeito que era, que do jeito que era não está dando certo, né? Estamos acabando com o planeta, né? E isso partiu de um cientista sueco, Johan Rockström, da Universidade de Estocolmo, né? Que é assim, gente, precisamos salvar o planeta, né?
Mudanças climáticas, emissões, biodiversidade, não dá para ser como era, tem que mudar, tem que mudar. Né? É um movimento muito interessante, isso é uma ética planetária. Né? Afinal de contas, todos nós moramos no mesmo planeta, independente de raça, cor, credo, nacionalidade, né? Religião, enfim. Então é planetária, uma ética planetária. E no Brasil, uma boa notícia é que já são 47 CEOs, né, presidentes. Né? Uma outra iniciativa interessante parte do fundo BlackRock, fundo de investimento, acho que é o maior de todos, maior do mundo, né? Iniciativa do diretor executivo Larry Flink, né? Voltada àquela sigla ESG, ele resolveu que vai investir, ele está direcionando os investidores, olha, vamos colocar o dinheiro, vamos aplicar nas empresas que têm esse princípio, que têm iniciativas voltadas para o ESG, ambiente social e transparência, né? Então ele quis fazer a interação das finanças com mudanças climáticas, né? Por exemplo, tá? E só para vocês terem uma ideia, esse fundo tem 6,5 trilhões de dólares, são 10 Argentinas, tá? Para a gente ter uma ideia, em 2019 o nosso PIB aqui no Brasil foi aproximadamente, porque depende da taxa de câmbio adotada, 2 trilhões de dólares, um pouco menos, né? E um quinto disso, olha só, tudo tem a ver com ética, um quinto disso vem do agronegócio. Portanto, somos os maiores exportadores de água do planeta. E sofremos de estresse hídrico. Não tem água para todo mundo, tem seca. Né? E como se não bastasse, a nossa matriz energética, elétrica, né? Matriz de energia elétrica, aliás, 67%, quase 67% é hidro. E desses 67%, 16,7% renováveis. Em 73 era 1,2%. Aí é uma boa notícia, né? E isso não acontece só no Brasil, não. Né? Mas, enfim, no Brasil, caso específico, isso aí, se nós estamos exportando água e falta água para nós, como é que é isso? Né? Tem que mudar. O aumento abusivo do arroz e do óleo durante a pandemia, né? Aconteceu em outros países também de outra forma. O que aconteceu? Os empresários do agronegócio, com taxa de câmbio favorável, aí 5,6 o dólar, né? R$ 5,60, preferem exportar para ganhar mais dinheiro, deixando a sociedade aqui no Brasil, que tornou possível o seu negócio, pagando um preço maior. Qual é a ética aí, né? O governo, por omissão, não faz nada para evitar, ou pouco fez, né? Não sei nem se tem poder para isso, tá? Mas deve ter, colocando em risco a nossa segurança alimentar. Então, o governo deve ser o guardião da ética, além da gestão da coisa pública. Então, essa ênfase ao agronegócio, que gera poucos empregos, é tudo mecanizado, baixo valor agregado, alto consumo de água e pasto, incentiva desmatamento e queimadas, né? Fora os gases emitidos pelos gados, agrotóxicos usados na agricultura, né? Não é de hoje, faz tempo, né? Então nós temos que repensar esse modelo de crescimento econômico sem desenvolvimento econômico, né? Então esse abacaxi é do governo, empresários e sociedade, todos nós. Não adianta jogar o abacaxi nas costas só do governo, somos todos nós. Temos que discutir sobre isso, né? E o que é uma fratura ética? Quando o governo, ao invés de servir o povo, serve a si mesmo. Isso serve também para o meio empresarial, né? Então, do que falamos até aqui, todo comportamento humano pode ser avaliado a partir de uma reflexão ética. Na Europa, é comum ver pessoas que vão ao supermercado de bicicleta com as suas sacolas, que não são de plástico, né, de reuso, alguma coisa assim, compram produtos orgânicos, né, que não têm pesticidas.
atitude ética, show de bola, beleza. Mas aí chega o inverno europeu, que é rígido, o que ele faz? Ele pega o avião, que tem uma pegada ecológica federal, vão para o Caribe, que é mais quente, né? Participo de cruzeiros, outra pegada ecológica violenta, né? Poluição, né? Essas pessoas têm smartphones e computadores que para fazer o chip gasta milhares de litros de água, né? Tem carros, emissão, fazem churrasco que tem uma pegada ecológica de dinossauro, né? Eu aprendi isso com meu filho que se formou na área ambiental e trabalha nessa área, né? Então, a ideia é que não, esse pessoal que não tem educação joga lixo na rua, lata de cerveja, fralda descartável, pet, vai para as praias, vai para o mar. Não, meu amigo, não é bem assim. Tem que pensar, investigar, estudar. Sempre na construção da ética nós nos deparamos com isso, né? Então a ética é um exercício de escolha permanente. E aí haverá uma angústia, dilemas, valores contraditórios, opostos e excludentes entre si, né? Mas a ética é emancipadora, traz a liberdade de escolher como queremos viver. E se a ética resulta na liberdade de escolher como queremos viver, sempre é preciso que haja formação para essas decisões. Eu insisto nisso, meio chato, mas é bom lembrar. Então a ética, na verdade, é a construção da alegria, amor à vida. É bem por aí, né? Então, com tantas formas de estudar e ver ética, essa foi a forma que eu resolvi empacotar, né? Tem muitas outras, né? É isso que eu queria dizer para vocês. Espero que tenham gostado, que possa ser útil na sua trajetória de vida, no seu cotidiano, nos grupos sociais que você pertence, né? Então, e as fontes? As fontes são muitas. Dá mais meia hora de vídeo. Eu vou citar algumas aqui que não dá para não citar, né? Começa sempre lá atrás, 400, 300 anos de Cristo, com os gregos. Sócrates, que não escreveu nada, mas tudo que a gente sabe de Sócrates é através de Platão, né? Que foi seu discípulo, Aristóteles, que foi discípulo de Platão. Aí vem os estoicos com Sêneca, epicurista, mais tarde Kant, Hegel, Rousseau, não está na ordem cronológica, tá? E nem de importância. Spinoza, Nietzsche, Tomás de Aquino, Hume, Agostinho, Hobbes, Russell, Sartre, Descartes, olha aí, Bentham, Schopenhauer, John Stuart Mill, a sua esposa Harriet Taylor Mill, Simone de Beauvoir, Heloísa de Páramo, Hannah Arendt. E nesse meio aí teve aquele movimento, o iluminismo, que quer dizer esclarecimento, luz, trazer o conhecimento, né? Que grandes pensadores aí se opuseram, se contrapondo aí aos valores da igreja e de reis, né? E tem também, claro, os nossos filósofos brasileiros, Clóvis de Barros Filho, né? Mário Sérgio Cortella, agora sim me lembrei do livro Vergonha na Cara, Ética e Vergonha na Cara. Eu queria só dar uma parte sobre esse Vergonha na Cara que é muito legal. Viviane Mosé, Eduarda de la Roque, Leda Paulani, Leandro Carnal, Luiz Felipe Pondé, ou Pondé, desculpa, não sei, Marilena Chauí, Júlio Pompeu, todas essas pessoas aqui você vai encontrar na Casa do Saber, tem um aplicativo, tem uns cursinhos lá muito legais, bem melhor do que isso que estou falando, mas enfim. E tem até mesmo o nosso querido e saudoso Ariano Suassuna, que nem filósofo era, né? Ele nem fala diretamente sobre ética, mas ele fala sobre a arte de viver e na simplicidade, que remete à sabedoria, né? Esse cara era muito bom. E sobre vergonha na cara, né, o que eu queria dizer, para terminar mesmo, que a ética também é uma questão de afeto, porque temos vergonha na cara. E a vergonha é um afeto, e é um afeto que entristece. E é uma tristeza especial. Por quê? Porque a causa é o próprio comportamento, né? Olha que legal aí.
A vergonha é uma tristeza determinada por um atributo flagrado em si mesmo. Não é legal? A vergonha tem como causa o próprio eu. É um afeto moral por excelência, né? Então é uma reflexão do eu com o eu. Ok? Pensamento do dia: engolir sapo, que é usado só no Brasil, mas tem um gancho bíblico. Pode ser uma atitude ética, moral, um ato moral, pode ser uma estratégia, pode ser bom, pode ser alternativa de maior valor. É preciso aprender a abrir mão. Mais um pensamento: o mundo tal qual está resulta das escolhas que fizemos. Não foi uma divindade que veio e disse: assim será. Falei, está falado. Não. Então nós podemos mudar, né? E mais um pensamento. A vida é uma sucessão de encontros com o mundo, e isso implica que nesses encontros o mundo nos afeta e nós afetamos o mundo. E esses encontros são sempre inéditos. Baruch Spinoza. Muito obrigado. Seja feliz, seja ético, na moral. Obrigado.